E se sois de Cristo, sois descendência de e herdeiros conforme a promessa. Você se encaixa, você se qualifica naquele lugar quando Jesus estava dizendo: não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual Satanás a mantinha presa há 18 anos? Em outras palavras, você pode ser livre hoje, porque você é filho e filha de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Você pode ser curado, você pode ser abençoado, você pode ser livre, você pode, e você vai, eu disse. Aleluia. Gente, quantos de vocês sabem com certeza que Deus é bom? E quantos de vocês sabem que Deus não está fazendo ou promovendo o mal? Ele é sempre bom? Sabe, o Velho Testamento parece que deixou meio obscuro para entender se Deus era bom, se Ele não era bom, se Ele fazia o mal, se Ele fazia o bem. E é verdade que o Velho Testamento pode causar um pouco, até porque a Bíblia mesmo diz que ali era sombra. Agora, eu não tenho como olhar para o Novo Testamento e ter dúvida da bondade de Deus. Não tem como eu olhar para as passagens de Jesus e os textos dos apóstolos e eu ter dúvida da bondade de Deus. Talvez uma pessoa ou outra, domingo passado eu preguei sobre curas e milagres na minha igreja, e eu falei sobre a bondade de Deus, o desejo de Deus de curar, e eu falei todas essas coisas, e sabe, aconteceram várias curas e milagres lá na igreja, extraordinário mesmo. Mas um dos pastores da minha igreja cortou um trecho da minha mensagem, eu citando que não há nada de mal em Deus, que Deus realmente é bom. E uma pessoa lançou um comentário no trecho, e o comentário era um versículo bíblico, e o versículo bíblico do Velho Testamento para confrontar ou contrariar o que eu estava dizendo. E já que lá, daquela forma, foi usado aquele versículo para contrariar o que eu estava dizendo, eu trouxe esse versículo para cá hoje, e eu já vou começar abrindo uma lata de minhoca, para a gente poder tentar juntos catar as minhocas aqui e colocar de volta na lata, o que pode ser, ou não, que vai dar um pouco de trabalho, mas para mim não vai dar não, porque graças a Deus pelo Novo Testamento, graças a Deus pelos evangelhos, graças a Deus por Jesus Cristo. Sim ou não? Então vamos lá. Em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Isaías 45, 7. Que curioso. Eu vou falar sobre a bondade de Deus lendo esse texto. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu estou dizendo para vocês que Deus é bom o tempo todo, que Ele só faz coisas boas, e ali diz: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E agora? Como é que faz? Se aqui está dizendo que Ele faz isso, Ele cria o mal, como que eu posso dizer que Deus é bom? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a Bíblia não se contradiz, não é verdade? Sim ou não? Não se contradiz. Mas em Tiago capítulo 1, versículo 17, eu abri a lata de minhoca. Deixo você pensar, e talvez você esteja olhando ali: pastor, não tem como contestar isso não. Tá bom, tá bom. Só que eu vou apresentar um outro versículo que contraria esse, e não tem como contestar também.
E aí nós vamos ter que fazer uma decisão. E aí eu vou trabalhar com você aqui a partir disso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir mudança e nem sombra de variação, ou não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E antes de voltar para Isaías 45:7, eu quero ir em João 10:10. E João 10:10 diz assim, João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho do ladrão: roubar, matar e destruir. Quantos de vocês sabem que Jesus está usando uma figura de linguagem usando no caso um ladrão? Porém, quantos de vocês sabem que na verdade ele está se referindo ao diabo e os seus demônios? Quantos sabem? Ele está dizendo o ladrão. Alguém disse, não pastor, ele não está falando do diabo, ele está falando do ladrão. Na verdade, eu vou explicar melhor. É uma figura de linguagem, e nós fazemos isso. Nós usamos figura de linguagem para tentar determinar algo, e quando ele fala isso aqui, o ladrão, e ele se coloca, eu vim para, ele está dizendo assim, esse meu opositor veio para fazer isso, e eu o contrário dele. Então, é uma figura de linguagem usando o ladrão, porque nós sabemos, naquela época existia ladrão como existe hoje, nós sabemos que ladrão vem para quê? Para fazer um bem na nossa casa, para talvez trazer uma grana para nós que nós estamos precisando, para talvez trazer alguma coisa, um celular novo que nós estamos querendo. Não, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que um ladrão faz, sim ou não? Agora, ele está usando uma figura de linguagem, usando a figura de um ladrão para se referir ao diabo que vem para fazer somente isso e não mais do que isso. Certo, sim ou não? Aí ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes nós precisamos pensar em tentar entender as palavras da Bíblia, porque nós olhamos para a palavra eu vim para que tenham vida e nós pensamos que essa vida é estar existindo. E não é disso que ele está falando. Até porque a palavra grega usada ali, vida, é zoe, que é a qualidade de vida de Deus. É a própria vida de Deus. E como é essa qualidade de vida de Deus? É uma vida que vai além do que a gente pode imaginar. Jesus está dizendo, eu vim para que tenham esse tipo de vida. E a tenham em abundância. Já é uma vida demais, de maravilhosa, e ele ainda diz que ela ainda é com abundância. Agora, quantos sabem que uma vida com abundância não tem perdas, não tem morte, não tem doença, não tem fracasso, não tem problema, não tem essas coisas? Quantos de vocês sabem? Agora, pastor, a Bíblia diz que os problemas vêm contra nós. Sim, sim. E você vai passar por eles como se eles não estivessem ali. Agora, em Atos capítulo 10, versículo 38, Atos 10, 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? Vocês estão lendo ou não? Fazendo e também curando a todos os oprimidos de quem? Oprimidos de quem? Por quê? Por quê? Está escrito lá, por quê? Porque Deus era com ele. Vamos voltar um pouco para o nosso pensamento e o nosso versículo, que é contrário a tudo que eu li até agora. O versículo que diz, eu crio o mal. Não é? Ele cria o mal, mas aqui está dizendo que, ali ó, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Quer dizer, o mal vem de mim. Esse versículo está tentando sugerir que Deus cria o mal, mas agora eu já entrei nele, então vamos
trabalhar isso. Gente, quando Deus criou o homem no jardim do Éden, você sabe que Ele não criou robôs? Quando Deus criou antes ainda os anjos, você sabe que Ele não criou robôs? Você sabe que Ele criou anjos e deu a esses anjos também livre arbítrio? E Ele criou o homem e deu a esse homem livre arbítrio? E quando Ele cria um homem e dá a esse homem livre arbítrio, Ele tem que dar uma chance desse homem fazer o que é errado também, desobedecer também. Então, na verdade, Deus, Ele não criou o mal. O que Deus criou foi a possibilidade da existência do mal. Só que os termos que eles usavam, eles não sabiam definir o que estavam usando, eles tinham que colocar como se fosse um termo, em vez de um termo permissivo, eles colocaram como um termo causativo. Em vez de ser um Deus que permite, eles colocaram como um Deus que causa. E o termo deveria ser permissivo e não causativo, mas aqui está escrito como um termo causativo, que Deus causa. Agora, tudo que existe, Deus permite, certo? Porque não tem como, Ele é Deus, sim ou não? Então tudo que existe, Ele permite. E se existe o mal, logo Ele permitiu, sim ou não? Permitiu. Mas nem tudo o que Deus permite, Deus quer. Só que o que faz de Deus ser Deus e não um tirano é Ele permitir. Porque se Ele não permitir, Ele é um tirano. Se não há chance de Adão e Eva pecar, então Deus é um tirano. Se não há chance de um anjo pecar, então Deus é um tirano. Se Ele não der uma chance para esses seres criados por Ele ter livre escolha, então Ele é um tirano. Só que Deus não é um tirano. E aí, o fato do Novo Testamento, isso que eu estou dizendo para você, talvez alguém vai se levantar e contestar aqui, o outro vai dizer, eu penso diferente ali, mas não tem como você olhar isso e olhar os versículos que até agora eu li, por enquanto até eu li para você, que contraria tudo isso, e você não parar e pensar e usar pelo menos a sua inteligência para pensar que o Novo Testamento expressa a vontade de Deus. E Jesus Cristo é a vontade de Deus expressa. Jesus é a vontade de Deus expressa. E aí, Atos 10:38 diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o quê? O bem. Quer dizer, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos de quem? Do diabo. Os oprimidos eram do diabo. Se Jesus veio ungido por Deus e pelo Espírito Santo para fazer o bem, logo alguém estava fazendo o mal. E se alguém estava fazendo o mal, ele veio para fazer o bem contrário ao mal. E também que era mal, ele curou todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, não tem como, Deus não é bipolar, não é doido, ok? Para ele ser alguém que cria mal e cria o bem, faz isso, faz aquilo, Deus é bagunçado. E aí ele manda Jesus, vai lá na terra lá para curar e libertar as pessoas do mal que o diabo fez. Não, não foi o diabo não, foi o Senhor. Como assim eu? Porque está escrito que foi o Senhor. Não, nós precisamos realmente entender o que está sendo dito. E entender os termos e perceber que no Novo Testamento a coisa é muito clara, não deixa dúvida. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aí, para ficar melhor, nós precisamos ver Jesus em ação. E Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aquele que nós pensávamos que ele não era tão bom assim, que ora ele faz o bem, ora ele faz o mal,
ele mandou Jesus e Jesus veio para fazer a vontade dele. Agora, quando Jesus estava fazendo a vontade dele, nós precisamos observar com inteligência o que ele estava fazendo, para saber e determinar qual é a vontade de Deus. Vocês estão comigo? Está indo tudo bem até aqui? Ok. Aí nós temos aqui uma passagem em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Vamos olhar. Lucas 13, 10 diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Próximo. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Existem espíritos de enfermidades, ok? É bom sabermos. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Já fazia 18 anos que ela estava assim. E de modo nenhum ela podia endireitar-se. Próximo. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela estava assim há 18 anos, e Jesus a viu agora. E ele diz: mulher, está livre da tua enfermidade. Próximo. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a... A glória vai para aquele que fez. Deus fez, e ele recebe a glória. Próximo. O chefe da sinagoga, olha a religião agora. Sabe que a religião é inimiga de Deus, sim ou não? É inimiga. Indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. O cara não tem sensibilidade nenhuma. Uma mulher há 18 anos sofrendo horrivelmente. 18 anos. E o cara não tem sensibilidade. Está preocupado com o sábado. E Jesus chama ele e aos outros de hipócrita. Próximo. Disse-lhes, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar-o a beber? Em outras palavras, vocês não trabalham de sábado para levar o jumento a beber? Seus hipócritas. Próximo. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão? Isso é muito significativo. Filha de Abraão. A quem Satanás, não Deus, Satanás mantinha ou trazia presa há 18 anos. 18 longos anos. Eu tenho algumas perguntas para a gente pensar. A primeira é: se era a vontade de Deus que essa mulher fosse curada, porque pelo texto eu sugiro pensar junto com você que a vontade de Deus era essa, porque Jesus veio para fazer a vontade de Deus, e ele disse que quem mantinha essa mulher assim era o diabo, um espírito de enfermidade. Então já havia 18 anos que ela estava desse jeito. Jesus a vê nesse lugar e ele a cura imediatamente. Eles reclamam, como você viu, e ele chama-os de hipócritas, né? E ele explica sobre: vocês não levam o jumento para beber no dia de sábado? E por que não se devia livrar deste cativeiro essa filha de Abraão, a quem Satanás a mantinha presa há 18 anos? Então, Jesus está explicando. Mas eu quero pensar algo. Por que 18 anos enferma, sendo que era a vontade de Deus curá-la? Por quê? 18 anos. Se era a vontade de Deus, por que ela não foi curada antes, gente? Veja que para que haja uma cura, apesar de ser a vontade de Deus curar, não depende somente de Deus. Mas aonde houver uma manifestação da presença de Deus, ali pode haver cura. Então, não importa quanto tempo você esteja sofrendo,
E não importa se é uma doença física, psicológica, emocional ou de qualquer espécie que seja. Hoje à noite vai cair aqui nesse lugar. Pastor, faz 12 anos. Pastor, faz 18 anos. Não importa isso. Pastor, se faz todo esse tempo, então é a vontade de Deus. Não é. Porque esse texto tem uma mulher há 18 anos enferma e Jesus mostra que é a vontade de Deus e sempre foi curar, inclusive, essa mulher. E ele ainda acrescenta, ela é uma filha de Abraão. O que ele está querendo dizer? Que todos os filhos de Abraão têm uma aliança com Deus. E na aliança com Deus dá direito. Entre as coisas que tem direito, uma delas é cura ou saúde. Está na aliança. E quando ele diz, não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado dessa filha de Abraão, ele está dizendo, ela é filha de Abraão, então ela é herdeira, ela tem direito à cura. É isso que ele está dizendo. Agora, talvez eu não te ajude a dizer que, já que ela é uma filha de Abraão, ela tem direito. E aí você se pergunta, mas eu também sou filho de Abraão? Veja, a aliança de Deus com Abraão alcançou em primeiro lugar o judeu, não é? Porque Abraão, os judeus vêm da descendência de Abraão. Mas a ideia de Deus era que isso acontecesse com todos os homens. E nós vamos ler isso. Em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 8, nós vamos ler alguns versículos para poder entender essa questão. Vocês estão me acompanhando? Vai ficando pronto, se puder já ora em línguas para aquecer os motores, porque você sabe como eu trabalho. E se você ficar aí orando em línguas, vai voar, meu Deus do céu. E você sabe, eu fico tentando me controlar, né? Eu começo a falar sobre o mover do Espírito, dá vontade de descer aqui e a gente começar. Mas eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que pregar e está dizendo assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar, Deus justificaria pela fé os gentios. Olha, todo aquele que não é judeu, logo é, ou era gentio, certo? Judeu, gentio, gentio, judeu. Então, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Diga, eu sou abençoado. Próximo. De modo que os da fé é que são abençoados. Os da fé é que são abençoados. Deixa eu explicar isso para você. Não é os evangélicos, tá? Não é os frequentadores de igreja, tá bom? Não é. É os que são da fé. E fé ela precisa ser vista, demonstrada. E pode ser vista. Quem é da fé aqui? De modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Próximo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Próximo. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da... O justo viverá da... Sabe o que quer dizer? E deixa eu já explicar. Fazer as coisas certas, praticar as coisas certas, é obrigação de um cristão nascido de novo, certo, gente? Mas você sabe que não é isso que vai trazer para você as bênçãos de Deus? O que vai determinar se você vai andar ou não nas bênçãos de Deus não é se você se comporta direito. Doa a quem doer, não é. E está diante dos nossos olhos, na nossa cara o texto. O que vai determinar se você vai andar ou não nas bênçãos de Deus é se você caminha pela. Volta a um versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las.
É porque é impossível praticar a lei. Próximo. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Próximo. Ora, a lei não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Próximo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: é maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Próximo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e para que pela recebêssemos o Espírito prometido. Agora, pula para o versículo 29, agora. Está escrito assim: e se sois de Cristo, sois descendência de e herdeiros conforme a promessa. Você se encaixa, você se qualifica naquele lugar quando Jesus estava dizendo: não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual Satanás a mantinha presa há 18 anos? Em outras palavras, você pode ser livre hoje, porque você é filho e filha de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Você pode ser curado, você pode ser abençoado, você pode ser livre, você pode, e você vai, eu disse. Mais uma olhadela nas passagens de Jesus, bem rápida agora, porque nós já vamos partir para cima. Agora nós vamos. Em Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim. Mateus 8:1 diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Próximo. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Próximo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Veja, o problema da humanidade, e de muitos crentes também, não é saber se Deus é capaz de curar, se Ele pode curar. O problema da humanidade e de muitos cristãos é saber se Deus quer curar, porque poder para fazer isso Ele tem. A questão que as pessoas têm é saber se Ele quer. E o leproso tinha essa dúvida, então ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele disse: eu quero. Para que ele veio? Para desfazer as obras do? Eu quero. Seja limpo. Veja que ele não pergunta: ei, está indo para a igreja? Ei, você tem se comportado direito? Ei, você... Não, ele não pergunta, ele diz: eu quero. E por que ele não pergunta? Mas às vezes a gente pergunta, né? A gente fala: não vou orar não, você não está nem indo para a igreja. O versículo 5 diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Próximo. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Calma, Jesus, calma. Você vê que a vontade dele é tão grande de curar, que o cara está terminando de falar a frase, ele já diz: eu vou lá curar. Aí o homem tenta parar: não, Jesus, calma, deixa eu explicar. Aí ele fala, próximo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. E aí ele começa a explicar isso e aquilo. Veja, gente, deixa eu falar algumas coisas. Nenhum testemunho negativo, e até mesmo um testemunho positivo, não determina se a Bíblia é verdade ou não. O que a Bíblia diz é a verdade e ponto final. Pastor, mas fulano morreu doente. Pastor, deixa eu te falar uma coisa bem clara. A minha mãe, ela morreu há cerca de 20 anos com câncer. Eu nunca deixei de acreditar na palavra de Deus, que é a verdade, porque minha mãe morreu com câncer. A palavra não deixa de ser a verdade porque minha mãe morreu com câncer. A palavra é a verdade e
funciona. E deixa eu te dizer mais. Outras pessoas foram curadas de câncer. Algumas morreram e outras foram curadas. Nem isso determina se a Bíblia é a verdade ou não. A Bíblia é a verdade, ponto final. Agora, o justo viverá da fé. E fé está baseado no que você consegue crer. Você tem conhecimento da palavra, e se você puder crer na palavra, fé chega no seu coração. Sabe por que eu dei toda essa volta? Para gerar fé no seu coração para o que vai acontecer agora. E eu quero já te dizer, nenhum fracasso pode ser tão forte, soprado na sua cabeça, ao ponto de roubar de você a fé da palavra que está sendo pregada. Pastor, não deu certo para aquela pessoa, ela parecia tão crente, tão santarrã. Não quer dizer nada, a palavra é a verdade. Eu disse que a palavra é a verdade. Eu já vi pessoas serem curadas de câncer, várias pessoas. Eu já vi aleijados andarem. Eu já vi muitas e muitas curas. E se eu não tivesse visto nenhuma, a palavra ainda era verdade. E hoje eu vou ver mais curas aqui. Só que às vezes acontece de pessoas não serem curadas. Isso invalida a palavra de Deus? Não pode invalidar a palavra de Deus. Vocês estão comigo? Ficou claro para você que Deus não faz o mal? Que o Novo Testamento, e Jesus especialmente, mostra a vontade de Deus, sim ou não? Jesus é a vontade de Deus expressa. E as curas vão começar agora. Só que eu quero começar com a coisa que atrapalha mais, que são as dores. Pessoas sentindo dores. Ninguém merece, certo, gente? Ninguém merece dor. Então nós vamos começar orando por pessoas que estão sentindo dores. E vocês vão ficar curados. Se puder crer. Se puder crer. Tem alguém sentindo dor aqui? Venha cá, venha cá, venha cá. Você crê na cura? Você crê que pode ser curado agora? Em nome de Jesus, eu libero a unção para curar. E a unção despedaça o jugo. Eu disse que a unção despedaça o jugo. Eu estou falando do nome poderoso de Jesus. Eu libero a unção no seu corpo. Dores batam em retirada agora. Agora! Seja livre, seja curada. Seja curada, seja curada. A unção está sobre você agora. Em nome de Jesus. Qual que é o problema, Wagner? Aqui, em nome de Jesus, eu repreendo essas dores. Seja colocado no lugar agora. Em nome de Jesus. Seja alinhado, seja arrumado. Em nome de Jesus. Cura agora. Cura sendo estabelecida aqui. Bata em retirada toda dor agora. Em nome de Jesus. Eu libero a unção do Espírito para curar. Em nome de Jesus. Oh! Pega, pega, pega. 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 Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Jugos são destruídos. Jugos são destruídos. Por causa da unção. Pega tudo. Mais. 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 Pega, pega, pega. Pega, pega. Mais. Mais. Jugos são destruídos por causa da unção. Jugos são destruídos por causa da unção. 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 Mais. Mais, mais. Sejam livres. Livres. Livres emocionalmente. Livres emocionalmente. Livres, curados.